social no Brasil é o nosso tema, professora Rita de Castro, na disciplina de Sociologia. Então, desigualdade social, né, é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Então, dessa maneira, a forma da desigualdade ela prejudica e limita o estado social dessas pessoas, além de seu acesso aos direitos básicos, como a educação, a saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transportes e locomoção, entre outros. Então, a desigualdade social, né, ela é a diferença de relações existentes na sociedade e aí vem afetando as questões econômicas, questão da raça, da cor, né, da religião. E aí, um dos acessos importantes que as pessoas têm que ter, mas que infelizmente não têm acesso à educação. Por isso que o nome já diz que é desigualdade social, enquanto uns têm acesso, né, uma qualidade boa de educação, a saúde adequada, outros infelizmente não têm, né, esse acesso que deveria ter por direito, por lei. Então, a gente também percebe que tudo isso é decorrente de quê? Né? Da má distribuição de renda, a falta de acesso à educação de qualidade, investimento governamentais insuficiente, que deveria ser o suficiente e igual para todos, mas que infelizmente esses fatores não são determinantes e não ajudam para combater a desigualdade social no Brasil. Qual a porcentagem da desigualdade social no Brasil? A gente vê que, infelizmente, o Brasil ele vem apresentando uma renda, né, de mais de 50% e está à frente de países como os Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha. Então, em nosso país, mais de 27% da renda está na mão de apenas 1% da população. Então, a gente já percebe o grande percentual e a desigualdade existente entre as pessoas. Quais são as principais consequências da desigualdade social no nosso Brasil? Então vamos lá, quando nós falamos das consequências, né, dessa desigualdade, a gente pode estar dizendo que se um país, por exemplo, ele não consegue atender a necessidade básica de grande parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equitativa, de forma mais adequada. Então, uma das consequências mais graves, né, que nós podemos identificar dentro dessa desigualdade social, nós podemos aí relacionar com a pobreza, a miséria e a favelização. E o que traz essa consequência da pobreza, da miséria e da favelização é a fome, a desnutrição e mortalidade infantil, porque se a pessoa hoje não tem uma condição de vida adequada, se ele não tem um emprego, se ele não tem o que comer, claro que só vai ter fome, desnutrição e mortalidade infantil, além do aumento de taxas de desemprego, fator muito importante. Grande diferença entre as classes sociais, entre rico e branco, pobre e negro e assim por diante. Marginalização de parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país e também o aumento dos índices de violência e criminalidade. São fatores importantes decorrentes das consequências, né, da desigualdade. Então, a consequência da desigualdade, ela vem colocando como fator importante a pobreza, a miséria e a favelização. E dentro desses três itens, desses três contextos, nós podemos observar aí que isso traz para a sociedade fatores como já foram citados aí, fome, aumento das taxas de desemprego, marginalização e assim por diante. O que fazer para superar a desigualdade social? Então, o que devemos fazer para superar a desigualdade social no Brasil? Aí o primeiro fator diz que é garantir o acesso dos mais pobres a serviços e bens de qualidade, como saúde, educação, transporte, saneamento básico. Também, né, para se ter tudo isso, é preciso enfrentar mais frontalmente o problema da desigualdade social, construir uma consciência no país, né, e sobre qualquer forma de discriminação, além de fortalecer a participação da sociedade civil organizada na elaboração e acompanhamento de políticas públicas, ou seja, um fator importante para que possa ser superada essa questão da desigualdade social é a criação e acompanhamento de uma política pública voltada para a questão
né, da superação desses fatores voltados para a desigualdade social. E aí a gente vai percebendo que o Brasil é o 7º país com mais desigualdade no mundo, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então isso tudo significa dizer que, por o Brasil ser ou estar o país sendo como 7º colocado no ranking da desigualdade social, a maior parte da pobreza se concentra, né, na nossa região. Ou seja, tudo isso está sendo concentrado na nossa região e a situação da pobreza, infelizmente, ou de extrema pobreza, né, é fruto de um sistema econômico que gera um volume de riqueza muito alto. Então, isso tudo vem dizer que o nosso país, o nosso Brasil, é o 7º colocado porque a concentração de renda, infelizmente, está concentrada nas mãos daqueles que têm maior condições. Priorizar o enfrentamento ao racismo, um dos fatores estruturantes das desigualdades no Brasil, propondo políticas públicas para atacar o problema. E aí a gente vai ver que quando nós falamos dessa questão da desigualdade, nós também podemos, né, dizer que se a pessoa tem um emprego fixo, se a pessoa tem o que comer, certamente não irá ter as consequências, né, da pobreza, da favelização, da miséria existente no nosso Brasil, no nosso país. Então, a desigualdade social hoje no Brasil é um problema que, infelizmente, afeta a grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído, ou seja, então as regiões mais afetadas pelos problemas sociais é o norte e o nordeste do país, os quais apresentam o índice de desenvolvimento humano no Brasil. Então, para que se haja uma diminuição, uma redução na desigualdade social, é preciso que haja, primeiro, políticas públicas para sanar esse problema existente no nosso Brasil, no nosso mundo. E aí a gente fala dos tipos de desigualdades também, né? Incluindo aí. Então, além da desigualdade social, há outros fatores importantes, né? Que trata da integração ou dos tipos de desigualdade, como nós temos a desigualdade econômica, que é a questão da distribuição de renda, que infelizmente no nosso Brasil ainda é muito pouca, ainda existe essa forma de não saber diferenciar e não saber balancear para a igualdade. A desigualdade racial, né, que é a oportunidade para as diferentes raças, negros, brancos, amarelos, pardo, e a desigualdade regional, né, é a relação entre as regiões, cidades e estados. E a desigualdade de gênero é a diferença entre homens e mulheres, homossexuais e demais gênero. Então, aqui está um pouquinho do nosso conteúdo falando sobre a questão da desigualdade social no Brasil, que infelizmente é um fator ainda que vem assolando e é um problema que afeta grande parte da população brasileira.